Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos 11, 15, 19 e 20. Assim está escrito: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse é o texto que vamos ler nesta oportunidade, falando sobre 7 coisas que nos aconteceram. Nós observamos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitas situações adversas, uma cidade, que tinha muitas coisas adversas à mensagem do evangelho, mas nem por isto Paulo se intimidou diante daquela sociedade, mas cumpriu o seu propósito, o mensageiro do evangelho, cristocêntrico, colocando sempre Cristo no centro e trazendo à realidade o que a obra de Jesus faz na vida das pessoas. Nós entendemos que todos fomos marcados e manchados pelo pecado e, portanto, as obras resultantes do pecado na vida das pessoas, elas levavam à prática de várias coisas estranhas. E, portanto, o apóstolo traz estas coisas diante daqueles irmãos, fazendo um comparativo do que eles foram anteriormente, alguns em várias circunstâncias, e o que passaram a ser depois de terem ouvido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o qual Paulo dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Um evangelho ativo, produtivo, um evangelho eficiente, que produz resultados, aonde o poder de Deus se manifesta, e pela manifestação do poder de Deus, as transformações na vida começam a acontecer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E estas mudanças, elas são marcantes, elas são significativas na vida das pessoas, porque nós encontramos que, através da ação do pecado, a vida humana, ela ficou totalmente corrompida, destruída, errante e num caminho totalmente contrário ao propósito de Deus. E nós observamos, à luz da palavra de Deus, a maneira como as expressões na vida humana, elas se realizam em virtude da pessoa estar vivendo desta maneira totalmente fora do plano e do propósito de Deus. Nós encontramos que o que faz parte da vida das pessoas são impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, peleja, bebedice, glutonaria, homicídio, feitiçaria. Todas estas coisas acontecem na vida das pessoas quando elas estão distante de Deus. E aqui em Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10, ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja quão triste é a vida humana escravizada pelo pecado, vivendo de maneira errante, distante da presença de Deus, com estas práticas que certamente depõem contra a própria pessoa, mas no estado de escravidão espiritual, dominado pelo príncipe das trevas e obedecendo ao poder do pecado na vida, é levado a praticar esta sorte de coisas que a palavra de Deus chama de concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Todas elas estão envolvidas nesta situação. Mas a partir do momento em que chega o evangelho puro, genuíno, verdadeiro de Jesus Cristo, a transformação começa a aparecer e elas se tornam evidentes. Não é preciso que alguém diga, porque através das expressões da pessoa antes e depois do encontro com Cristo, nota-se grandes transformações. Hoje, no pleno século XXI, as pessoas querem diluir o poder do evangelho, que as pessoas podem vir do jeito que estão, com as práticas que fazem contrárias à vontade de Deus e continuar do mesmo jeito, que está tudo certo. Mas, biblicamente, nós encontramos o apóstolo dizendo que quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que fazer para herdar o reino de Deus? As pessoas precisam ter este encontro pessoal com Jesus, do qual vai resultar a libertação. Não é sem razão que João deixou escrito no Evangelho: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e libertados do pecado, tendes agora o vosso fruto para a justiça e, por fim, a vida eterna. Então, nós observamos que esta mudança, essa transformação é uma realidade a partir do momento em que o evangelho de Jesus, evangelho da salvação, encontra lugar no nosso ouvido, desce ao nosso coração e nós somos então convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E através deste convencimento pelo Espírito Santo, nós nos tornamos cientes de qual é a nossa realidade mediante a conduta que estamos vivendo. E chegamos à seguinte conclusão: que da maneira como estamos, nós não temos como estar próximos de Deus. Da maneira como estamos, consequências ruins estão preparadas para o nosso futuro. Mas que através de Jesus, como um recurso de Deus, que Deus colocou à disposição da humanidade, para que ela não continuasse nesse caminho desenfreado e errante em que está caminhando, mas que através de Jesus possa haver uma conscientização e a libertação do poder do pecado com todos os seus feitos, as suas obras, as suas mazelas. E a pessoa, uma vez liberto, ele é transformado. Então, toda a vida ela é impactada pelo poder transformador do evangelho. Observe Paulo, quem era ele e no que ele se tornou depois de Jesus encontrar-se com ele e libertá-lo. Tantos outros ao longo da vida, da sua vida pregressa, que viviam totalmente contrários aos propósitos de Deus. Mas a partir daquele momento em que tiveram um encontro com Jesus, deste encontro resultou a transformação daquelas vidas. E Paulo é exatamente o que ele está dizendo. Ele disse: é o que haveis sido, o que alguns têm sido. Alguns viveram nestas práticas contrárias e errantes mundo afora, mas uma vez que chegaram a Cristo, através da proclamação do Evangelho,
e conduzidos pelo Espírito de Deus para este encontro pessoal que resulta a transformação e a renovação da mente para entender e compreender qual é a vontade de Deus, então nós vamos entender que na nossa vida aconteceram transformações que ficaram como marcos estabelecidos para a nossa vida, para entender quem éramos, o que fazíamos, aonde estamos e o que fazemos agora, e o que foi resultante na nossa vida para acontecer esta transformação. Então Paulo disse, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Ou seja, nós estávamos dominados pelo pecado, pela impureza, pela iniquidade, pela injustiça, pela impiedade, pela servidão ao pecado. E por isso, aquelas obras na nossa vida eram naturais de quem está longe de Deus. Mas quando chega a mensagem do Evangelho, ela nos sintoniza com a vontade de Deus através de Jesus, e isto começa a acontecer. Então nós somos lavados. Em primeiro lugar aqui, a primeira coisa que nos aconteceu é que nós fomos lavados. Jesus, uma certa vez, disse aos discípulos, quando ele estava lavando os pés de alguns, e Pedro disse, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Jesus disse, não, somente os pés. No mais, vocês todos estão lavados. E quando vamos entender, disse que estamos lavados pela palavra que Jesus nos tem falado. Então, a palavra de Deus, ela age como esta água que lava, que tira a impureza. É a semelhança de um trabalhador, que ele trabalha o dia todo com aquela sua roupa, e dependendo da sua função, aquela roupa vem toda suja, marcada, manchada, e quando chega a senhora, a esposa, ou quem for responsável, pega aquela roupa na maneira como ela está, mal cheirosa, coloca na água, coloca os produtos necessários e passa a lavar aquela roupa. E quando se olha o antes daquela roupa, suja, manchada, marcada, fedorenta, e agora lavada, limpa, perfumada, é uma outra diferença. Assim acontece com a vida humana. Nós chegamos todos manchados, marcados e mal cheirosos, porque o pecado não cheira bem. E através de sermos lavados pela palavra de Deus, tudo isto é tirado da nossa vida e nós somos limpos pelo Senhor. As manchas que tinham, elas são tiradas. As marcas que tinham, elas são tiradas. E então, nós somos agora lavados pelo poder da palavra de Deus. Segunda coisa que nos aconteceu, depois de sermos lavados, estarmos diante do Senhor, mas haveis sido santificados. Santificados é separados, para não voltar mais à prática anterior em que estávamos. Mas agora temos um novo sentido para a vida, um novo direcionamento, tendo Cristo como centro da nossa vida. E a partir dele é que vamos passar a viver dali por diante. Então nós somos separados e santificados para estarmos na presença de Deus. A segunda coisa que nos aconteceu foi sermos santificados. Primeiro fomos lavados, depois santificados em Cristo. Terceiro, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui encontramos a terceira coisa que nos aconteceu, a nossa justificação. Justificar é declarar-se justo. Quem? Quem era injusto, quem vivia na prática do pecado, da iniquidade. Agora, diante de Deus, através de Jesus e sua obra, somos declarados então como justos.
justificados. E a palavra de Deus nos afirma: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A justificação se dá na nossa vida pelo sangue de Jesus, a justificação se dá pela fé, a justificação se dá pelo Espírito Santo. Então, são elementos que operam em conjunto na nossa vida para operar a nossa justificação. E uma vez justificados, nós não temos mais a esperar a consequência dos nossos feitos anteriores a Cristo, porque em Cristo nós fomos perdoados, fomos libertos, transformados, e a palavra de Deus nos afirma que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, outrora, vivíamos errante mundo afora, com todas estas práticas contaminadas e contrárias à vontade de Deus. Mas agora estamos sintonizados em Cristo, fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. Tudo isto aconteceu na nossa vida e nós sentimos agora uma leveza. Por quê? Porque fomos libertos. Aquele peso, aquele jugo, aquela escravidão, aquela imposição maligna na nossa vida para aquela prática contrária deixou de existir. Agora o Espírito de Deus vem habitar no nosso interior e direcionar a nossa vida para que sigamos então servindo em liberdade, obedecendo e glorificando a Deus e desfrutando a realidade da salvação e libertação através do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que aqui nós encontramos três coisas neste versículo 11. Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. No versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos membros, vossos corpos, são membros de Cristo? Então veja, outrora os nossos corpos eram membros da maldade, do pecado, da prostituição, da idolatria, de tudo que não prestava. Mas agora nós somos membros de Cristo. Os nossos corpos são membros de Cristo. Fazemos parte do corpo estabelecido pelo Senhor Jesus. Então, como membros agora, os nossos corpos pertencem a Cristo. Somos membros de Cristo. Ele governa, ele domina sobre a nossa vida e nos dirige através do seu amor, graça e misericórdia a compreender e entendermos o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. E quando assim acontece, nós passamos a desfrutar uma realidade nunca antes conhecida e experimentada pela nossa vida. Mas através de Jesus, isto torna-se possível na nossa vida. Então vemos aqui a quarta coisa que nos aconteceu. Os nossos corpos são membros de Cristo. Então não podemos estar na prática anterior àquela em que vivíamos, porque agora nós servimos a um Senhor do céu e da terra, o Senhor Jesus Cristo, e fomos libertos do príncipe das trevas, de uma vida de escravidão, de uma vida debaixo de uma futura condenação. Em Jesus, a libertação nos alcançou e trouxe-nos esta maravilhosa transformação. No versículo 19, nós encontramos aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós somos agora membros de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos saber que agora nós não somos mais de nós mesmos. Nós agora pertencemos a Cristo. Por quê? Porque o nosso corpo tornou-se, então, o templo do Espírito Santo,
aonde o Espírito Santo habita, ele que foi proveniente de Deus para a nossa vida, e nós agora estamos vivendo esta nova realidade de vida diante da presença do Senhor nosso Deus. Então, observamos aqui, neste versículo 19, mais duas coisas que nos aconteceram. Primeiro, nós não somos de nós mesmos. E por quê? Porque nós fomos comprados, e comprados por preço. O preço pelo qual nós fomos comprados, Pedro escreveu dizendo: não foi com ouro, com prata, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a si mesmo a Deus, e isto antes da fundação do mundo. Então, já observamos 4 coisas nos versículos anteriores. Nós fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados, os nossos corpos são membros de Cristo, e agora, neste versículo 19, nós não somos mais de nós mesmos. Em sexto lugar, nós fomos comprados por bom preço, o preço de sangue. E a sétima coisa que nos aconteceu é que agora nos diz a palavra aqui no versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós agora somos de Deus, fomos comprados através do sacrifício de Jesus e somos agora propriedade exclusiva de Deus. Deus rege, Deus governa, Deus domina sobre a nossa vida, nos conduzindo a compreender e praticar a sua vontade estabelecida para cada um de nós. Então, quando nós paramos para observar como era a nossa vida, qual era a nossa prática, a nossa conduta, as obras que nós praticávamos e o que nos aconteceu naquele dia marcado de uma vez por todas na nossa vida, o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo, e o que resultou daquele encontro. Então, a partir do encontro da nossa vida com Cristo, nós temos o antes e o depois. Antes, quem éramos? O que nos aconteceu em Cristo? E qual o resultado deste encontro com Cristo, que é aquela transformação que eu disse. Antes nós vivíamos errantes, perdidos, desgarrados, praticando toda sorte de males. Agora, em Cristo, isto teve um encontro pessoal com Cristo, a nossa vida, e nós então, certos e conscientes de que o nosso viver e prática não era agradável a Deus, mas a palavra de Deus gerou fé no nosso coração, e a fé levou-nos a ter conscientização de como era a nossa vida, e aquilo levou-nos ao arrependimento. E através do arrependimento, nós nos despojamos daquelas coisas, abandonamos-as, porque em Cristo encontramos algo que não encontraríamos em lugar nenhum. E experimentando os resultados do encontro com Jesus, da libertação, a transformação, a salvação e as coisas novas que começaram a acontecer na nossa vida, ela passou a ter outro significado. Nós agora vivemos com alegria, com paz, com satisfação, com gratidão, mesmo porque o peso da condenação já não está mais sobre a nossa vida. Estamos agora libertos e livres, justificados diante de Deus, santificados, lavados, purificados, integrados como membros de Cristo. Somos agora templo do Espírito Santo. Nós agora pertencemos a Deus, porque fomos comprados por um bom preço, o preço de sangue. Então veja quantas coisas boas aconteceram na nossa vida. E às vezes as pessoas se esquecem, passado algum tempo, se esquecem de quem eram, como chegaram a Cristo,
o que aconteceu como resultado do Evangelho e da aceitação de Cristo e a proclamação dele como Senhor e Salvador da nossa vida, as transformações que se operaram em nossa vida, há pessoas que, ao passar do tempo, esquecem-se destas coisas e muitas das vezes querem, estando em Cristo ou dizendo-se em Cristo, voltar às práticas anteriores, revisitar aquele lixo de maldade, corrupção, impurezas que nós abandonamos, porque encontramos algo melhor em Cristo. Mas uma vez que deixamos o pecado para trás, não podemos voltar mais àquela prática, porque agora nós temos a conscientização do que agrada a Deus e do que não agrada. Então, quando observamos alguém voltando à prática anterior, seja ela de que natureza for, das que estão listadas aqui no capítulo 6, no versículo 10, dos devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores e tantas outras coisas, nós não podemos mais voltar a esta prática. Por quê? Porque fomos libertos e entendemos que aquilo não era bom, aquilo era ruim aos olhos de Deus e era ruim à nossa vida, porque o nosso corpo, ele estava corrompido, definhando, sendo destruído dia a dia por estas práticas. Mas a partir do momento em que houve aquele chamado de Cristo e nos encontramos com ele e demos ouvido ao evangelho poderoso e verdadeiro, as mudanças, as transformações começaram a operar na nossa vida. Então fomos lavados, primeiro. Segundo, santificados. Terceiro, justificados. Quarto, os nossos corpos são membros de Cristo. Quinto, nós agora não somos mais de nós mesmos. Sexto, nós somos agora de Deus. E sétimo, porque nós fomos comprados. Então, 7 coisas que nos aconteceram e que marcam a nossa vida para sempre. Hoje vivemos na liberdade que há em Cristo, desfrutando a sua bênção, desfrutando a salvação, tendo uma promessa maravilhosa da vida eterna que está por acontecer e tendo o acesso à presença de Deus, o soberano de toda a terra. O que mais seria possível na nossa vida em razão de tantas coisas que nos aconteceram mediante a operação de Deus pela salvação da nossa alma através de Jesus Cristo? Ela impactou o nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa vontade. Fomos então transformados e libertos e agora estamos vivendo e desfrutando a realidade da presença de Deus e conhecendo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas isto só aconteceu através da renovação do nosso entendimento mediante a palavra de Deus. Então hoje vivemos na luz, hoje vivemos na presença de Deus, hoje desfrutamos de paz, hoje temos uma consciência limpa, tranquila, sem nenhuma condenação, porque a nossa consciência, ela foi purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora, como propriedade de Deus, vivemos exclusivamente para o louvor da sua glória. E fazemos isso com gratidão, com reconhecimento do quanto Deus fez e continua fazendo por nós. Se você ainda não teve o seu encontro com Cristo, hoje é um dia aprazível, é um dia marcado para este encontro. E através do Evangelho de Cristo, que você seja salvo, liberto, transformado e desfrute de todos estes acontecimentos que se deram na nossa vida, que eles também se realizem na sua vida e você desfrute a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. E aqueles que já experimentaram e estão servindo a Cristo, continue, não volte atrás, não volte à prática antiga do pecado.
Viva com uma vida pura, santificada, consagrada, lavada, liberta e colocada como propriedade de Deus. É o que nós somos e com alegria proclamamos esta identificação que temos agora com o nosso Criador, pela criação e pela redenção que Ele efetuou na nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.